Uma alegria ter você aqui. Nós estamos trabalhando os milagres de Jesus, aprendendo que os milagres de Jesus tinham 3 propósitos. O primeiro, Jesus realizava milagres porque os milagres que ele realizava eram a credencial do seu ministério messiânico. Segunda razão pelo qual Jesus realizava milagres é que os milagres de Jesus tinham o propósito de satisfazer necessidades temporárias. Os homens que seguiam a Jesus eram homens famintos, que tinham necessidades, enfermidades, e Jesus curava os enfermos, Jesus fazia milagres, porque Ele não tinha interesse somente em nos dar alegria eterna, mas também saciar nossas necessidades temporárias. Amém? Estamos aprendendo que o Senhor se importa com as nossas necessidades temporárias. E os milagres de Jesus também tinham o propósito de revelar lições espirituais profundas. Por trás de um milagre havia uma lição, por trás de um milagre havia um ensinamento. Os milagres que Jesus realizava não paravam no milagre, mas tinham uma revelação, tinha uma revelação da palavra. Jesus queria nos ensinar lições preciosíssimas. E hoje, como eu falei, nós vamos trabalhar esse milagre do filho do oficial do rei, que está em João capítulo 4, a partir do versículo 43, quem achou, diga, eu vou para o céu. Passados 2 dias, Jesus saiu dali e foi para a Galileia, porque o próprio Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galileia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que Jesus tinha feito em Jerusalém, por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Jesus foi outra vez a Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho. Havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galileia, foi até ele e pediu-lhe que fosse curar o seu filho, que estava morrendo. Então Jesus lhe disse: se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. O oficial pediu mais uma vez: Senhor, venha antes que meu filho morra. Jesus respondeu: vá, o seu filho vai viver. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Quando já estava a caminho, os seus servos vieram ao encontro dele, anunciando-lhe que o seu filho estava vivo. Então perguntou a que horas o seu filho havia se sentido melhor. Informaram: ontem à noite, a 1h da tarde, e a febre o deixou. Com isso, o pai reconheceu que aquela era precisamente a hora em que Jesus tinha dito a ele: o seu filho vai viver. E ele e toda a sua casa creram. Quantos pode dizer glória a Deus? Aleluia. Irmãos, esse é um milagre, como eu havia dito, que tem uma carga espiritual muito forte. Mas eu gostaria, nessa minha introdução, fazer menção à conclusão da mensagem do domingo passado. Domingo passado nós falamos sobre a cura da filha de Jairo, um chefe da sinagoga, e da mulher do fluxo de sangue. Aprendemos que esses milagres são milagres intercalados. Por que são milagres intercalados? Porque o milagre da mulher do fluxo de sangue acontece dentro da história da cura da filha de Jairo. Jairo foi até Jesus buscar cura para sua filha, e quando Jesus estava indo para a casa dele, uma mulher de forma súbita toca em Jesus. Jesus estava sendo apertado pela multidão, espremido pela multidão, e essa mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos, de forma súbita ela entra, invade a multidão, toca em Jesus, e ela é instantaneamente curada. Naquele momento Jesus para e conversa com aquela mulher. Jairo, não obstante estar aflito, porque a sua filha estava perto da morte, ainda teve que esperar essa mulher ser curada, para então, depois Jesus ir para a sua casa. A história da mulher do fluxo de sangue acontece dentro da história da cura da filha de Jairo. Por isso a Bíblia nos ensina que esses milagres são milagres intercalados. Amém?
E Jesus, ele, quando chega na casa de Jairo, nós paramos nesse momento, na semana passada. Jesus, ele chega na casa de Jairo, e a filha de Jairo, que antes só estava enferma, já havia morrido. E aí o capítulo 9 de Mateus, no versículo 23, fala acerca do ambiente que Jesus encontrou quando chegou na casa de Jairo. E esse ambiente é importante na introdução da nossa mensagem. Mateus capítulo 9, verso 23, está escrito assim: tendo Jesus chegado à casa do chefe da sinagoga, e vendo os tocadores de flauta, e o povo com alvoroço, e aí a Bíblia vai dizendo que Jesus, ele pede para as pessoas saírem da casa de Jairo, ele entra junto com os discípulos, e cura aquela menina. Na verdade, ele ressuscita a filha de Jairo. Me chama a atenção esse ambiente que Jesus encontrou quando chegou na casa de Jairo. Qual foi o ambiente que Jesus encontrou? Era um ambiente musical. Diga assim, era um ambiente musical. Jesus, ele chega na casa de Jairo. Quem estavam ali? Os tocadores de flauta. A Bíblia vai dizer também que havia ali as carpideiras, em textos sinóticos, que são textos que se correspondem, Mateus, Marcos, Lucas, são textos sinóticos. Está escrito lá que haviam carpideiras. Carpideiras eram mulheres que eram contratadas para ir para os funerais e ficar chorando. Porque tem pessoas, irmãos, que só choram por você enquanto você paga o preço que elas querem. Essas mulheres estavam lá, contratadas, chorando pela morte daquela menina. Só que elas estavam recebendo. Só que me chama a atenção é que ali havia música. Os tocadores de flauta estavam lá. Os instrumentistas estavam lá. Agora, ouça o que eu vou te dizer. Havia música naquela casa, mas a menina continuava morta. A cura, a ressurreição daquela menina só aconteceu quando Jesus, a palavra de Deus, o verbo que se fez carne, chegou. Enquanto só tinha música, mas não tinha palavra, a menina continuava morta. Sabe o que eu aprendo com isso? Irmãos, nós não podemos confundir ambiente musical com ambiente profético. Nós não podemos confundir ambiente musical com ambiente profético, porque o que faz de um ambiente um lugar profético é a manifestação da palavra de Deus, não é a música. Amém? Enquanto só tinha música naquela casa, a menina continuava morta. Mas quando o verbo vivo de Deus chegou, quando a palavra de Deus chegou, o verbo que se fez carne chegou, a menina teve que ressuscitar. Porque onde tem palavra, tem ressurreição, tem cura, tem transformação. Às vezes eu fico conversando com a minha esposa, a pastora Virginia, e eu pergunto assim: será que as pessoas têm uma ideia de que eu não creio no ambiente profético? Porque a gente fala tanto sobre a importância de a gente discernir o ambiente que a gente vive. Irmãos, hoje que eu vou te falar, eu creio em ambiente profético, só que a gente precisa aprender a separar ambiente profético de ambiente pirotécnico. A gente precisa aprender a separar ambiente profético de ambiente pirotécnico. Se a igreja só tem luz, só tem música, se a igreja só tem um ambiente agradável e não tem palavra, esse ambiente é pirotécnico, não é profético. Ambiente profético tem que ter palavra. Ambiente profético tem que ter exposição do texto bíblico, senão é só um ambiente pirotécnico, pode ser um ambiente até patético, como a gente vê nos dias de hoje. Quando você acessa a internet, o que mais se vê no que tange a conteúdo cristão, conteúdo gospel, são igrejas que se tornaram ambientes patéticos, porque a ênfase é a música e não a palavra. A ênfase é o ambiente inspirador, e não o ambiente que revela a vontade de Deus. Então ouça o que eu vou te dizer. Se nós como igreja, se a igreja do Brasil não entender que o profético é consequência da exposição do texto bíblico, nós deixaremos de ser igreja. Quem está entendendo?
Irmãos, eu acompanho alguns ministérios de louvor. Tem uma igreja no Brasil que ela é conhecida mundialmente pelas suas músicas. Ontem eu fiz questão de fazer uma pesquisa. Tem uma música desta denominação que tem mais de 500 milhões de visualizações no YouTube. Tem mais de 3 milhões de inscritos no canal do YouTube. Uma denominação que é conhecida mundialmente pela sua música, mas as notícias que vêm de lá é de adultério, é de pornografia, é de pecado sexual. Sabe por quê? Porque um ambiente que não tem palavra, ele deixa de ser profético, ele deixa de se transformar, ele deixa de restaurar, ele deixa de ressuscitar, ele deixa de curar. Meus irmãos, a igreja não pode ser visto tão somente como um aspecto social, porque senão a igreja vai ser fruto da nossa imaginação. A igreja era sobretudo um aspecto espiritual. Olha a importância disso. Moisés sobe ao monte Sinai, ele está lá com Deus, ele demora no monte Sinai, o povo achando que Moisés não ia descer mais, o povo achando que Moisés tinha morrido. Sabe o que eles fizeram? Construíram um bezerro de ouro. Agora ouça, esse bezerro de ouro, ele foi construído com o ouro que Deus deu ao povo, o ouro que estava no Egito. Esse bezerro de ouro tinha o nome de Deus, Elohim. Deram o nome de Deus para esse bezerro de ouro, Elohim. Esse bezerro de ouro, ele foi construído sob a liderança de um homem de Deus, Arão. Ou seja, esse bezerro de ouro aparentemente tinha tudo de Deus, mas ele não representava Deus. Foi construído com o que Deus deu. Ele foi construído sob a liderança de um homem de Deus, Arão. Ele tinha nome de Deus, mas era só um ídolo, não era Deus. Irmãos, a igreja não pode ser fruto da nossa imaginação. A igreja tem que ser fruto da revelação da palavra de Deus. Quem está entendendo? Nós não podemos nos relacionar com Deus como fruto da nossa imaginação. Eu nunca esqueci uma frase que o pastor Jonathan disse uma vez nesse altar: se você não conhece as escrituras sagradas, você está se relacionando com um amigo imaginário e não com Deus. A nossa espiritualidade, irmãos, não pode ser fruto da nossa imaginação, porque senão nós vamos criar um Deus que não é o Deus da palavra, que não é o Deus do Evangelho. Jesus chega na casa de Jairo e havia um ambiente aparentemente espiritual, porque tinha música, mas a menina que estava ali estava morta. Ouça que eu vou te dizer que isso é muito forte. Igreja que não prega a palavra de Deus, igrejas que não ensinam o Evangelho, faz os seus ministros de louvor ministros funerários, porque ministra para morto. Pessoas que não querem Deus, que não têm compromisso com Deus, que não estão vivendo uma vida de santificação, que não estão vivendo uma vida de transformação. Ministros de louvor se tornam ministros funerários, porque ministram para mortos. Ninguém fala nada, hein? Pastor, por que você está falando isso? Porque o milagre que nós vamos trabalhar hoje fala de um milagre que foi obtido pelo oficial do rei para a sua filha, porque ele reconheceu a autoridade da palavra de Jesus. Esse milagre que esse homem alcançou para a sua filha, que estava doente, que estava moribunda, que estava enferma, foi alcançado porque esse homem reconheceu a autoridade da palavra de Jesus. E a história começa dizendo o seguinte: que Jesus, ele sai da Judeia e ele vai para Galileia. E o texto diz que Jesus, ele sai da Judeia e ele vai para Galileia, porque o profeta, ele não é honrado na sua terra. Jesus, ele é da Judeia, da cidade de Belém. Só que enquanto ele estava pregando na Judeia, enquanto ele estava ministrando na Judeia, as pessoas não valorizavam a autoridade dele, não valorizavam a autoridade que saía da boca dele, a palavra que saía da boca dele. Não valorizava aquilo que ele fazia. O que é que Deus faz? Deus move Jesus da Galileia
da Judéia e leva para a Galileia, porque quando o profeta ele não é reconhecido, Deus move o profeta de lugar, Deus move a unção de lugar. Quando a autoridade da palavra de Deus não é reconhecida, Deus ele move essa unção, essa glória, esse poder para outro lugar. O texto está dizendo que Jesus saiu da Judéia e ele vai para a Galileia, porque na Judéia ele não era honrado, não era valorizado. Quero ensinar algo para os irmãos, que às vezes é muito difícil ensinar isso, mas em tempos que estamos vivendo, nós precisamos compartilhar isso. Irmãos, hoje que eu vou te dizer, valorize os profetas, os pastores que Deus colocou sobre a sua vida. Amém? Tem pessoas que têm pastores que estão lá no Japão. Não, porque meu pastor é o pastor fulano de tal, que está lá nos Estados Unidos. Você não conhece ele, você nunca teve um tempo de mesa com ele, ele nunca te deu uma ligação. Valorize os seus pastores locais. São eles que cuidam de vocês, são eles que amam vocês, são eles que te visitam quando você está passando por um tempo de dificuldade. O peso do cuidado de Deus sobre a igreja está sobre os pastores locais. Valorize aqueles que Deus colocou sobre a sua vida. Quantos podem dizer amém? Porque o profeta, ele não tem honra na sua terra. Isso aconteceu com Jesus. Agora, o fato de haver uma constatação não significa que a gente não pode aprender. Irmãos, vamos honrar, vamos reconhecer, vamos valorizar aqueles que Deus colocou para cuidar de nós. Quantos podem dizer glória a Deus? Jesus sai então da Judéia e ele vai para Galileia. E quando ele chega na Galileia, importa pensar, meus irmãos, que esse milagre foi o segundo milagre que Jesus realizou em Caná da Galileia. Qual foi o primeiro milagre que Jesus realizou em Caná da Galileia? A transformação da água em vinho. Isso aconteceu em umas bodas, no casamento. E esse milagre é o segundo milagre que Jesus realizou em Caná. Não é o segundo milagre que Jesus realizou em seu ministério. O segundo milagre que ele realizou em Caná da Galileia. E ele está ali entrando na Galileia e de repente vem um oficial do rei. E esse homem se aproxima de Jesus e ele roga para que Jesus descesse com ele até a sua casa, para que então a sua filha fosse curada. Eu queria tecer alguns comentários acerca deste oficial do rei. A Bíblia não deixa claro se esse oficial do rei era um judeu ou era um gentil, mas segundo historiadores, é bem provável que esse oficial do rei ele era romano. Um oficial do rei, necessariamente ele tinha que ter cidadania romana, diferente dos coletores de impostos. Quando Roma chegava em uma nação depois de conquistá-la, Roma estabelecia a sua hierarquia organizacional, a sua hierarquia de poder naquele lugar. Os oficiais do rei, que serviam diretamente junto ao rei, eles tinham que ser romanos. A gente olha para a Bíblia e a gente vê, por exemplo, Mateus, que era um coletor de impostos, não era romano. Os coletores de impostos, normalmente eles eram parte daquela nação. Era uma estratégia para que os impostos fossem colhidos de uma maneira mais amena, sem criar conflitos, sem criar confusão. Era alguém do nosso povo que estava recolhendo os impostos. Mas este homem ele era romano. E aí importa a gente pensar que por esse homem ele ser romano, ele tinha definido um conceito religioso e espiritual. Qual era o conceito religioso e espiritual que esse homem tinha? O conceito que esse homem tinha, religioso e espiritual, estava alicerçado em um lugar chamado Panteão. A palavra Panteão significa lugar para todos os deuses. Este homem tinha um conceito espiritual religioso alicerçado na cultura greco-romana. E a cultura greco-romana
ensinava que as pessoas deveriam adorar vários deuses, e essa adoração acontecia no panteão. Esse homem, como um romano, ele era politeísta, ele não era monoteísta. Ele não adorava somente a um Deus, ele adorava a vários deuses no panteão. E é bem provável, irmãos, que esse homem, vendo seu filho doente, vendo seu filho à beira da morte, é bem provável que ele tenha buscado ajuda nos deuses. É bem provável que ele tenha ido para o panteão e tenha oferecido adoração aos deuses. É bem provável que ele tenha acendido incenso para tentar agradar os seus deuses. Mas ainda que ele fizesse tudo isso, o seu filho continuava enfermo, o seu filho continuava doente. A situação ia piorando. E eu tento imaginar o conflito que esse homem vivia dentro da casa dele, porque a mulher devia falar bem assim: olha, nossos deuses não estão respondendo a nossa oração, o nosso clamor, os nossos deuses não estão fazendo nada por nós. Esse homem então, diante da angústia de ver o seu filho morrendo, porque é interessante que muitas vezes a atitude de agradar a Deus, de buscar a Deus, nasce quando nós estamos passando por dificuldades, quando estamos passando por tempos de sofrimento. O Senhor permite muitas vezes que a gente passe por esses tempos, por essas dificuldades, para que em nós nasça uma reflexão, um desejo de buscá-lo. Esse homem então, vendo seu filho doente, vendo seu filho enfermo, e convicto de que os deuses greco-romanos não poderiam fazer nada por ele, ele decide: eu vou até Jesus. Ele ouviu falar que Jesus estava na Galileia, e ele vai até Jesus. Agora ouça, esse homem, conforme o texto diz, ele era de Cafarnaum. Diga Cafarnaum. Diga com mais fé, diga Cafarnaum. De Cafarnaum para a Galileia são 30 quilômetros. Diga 30 quilômetros. Irmãos, esse homem, ele paga um preço para ir até Jesus. Ele percorre 30 quilômetros, e eu fico imaginando a dinâmica do mundo espiritual acontecendo, porque cada quilômetro que esse homem percorria e que o aproximava de Deus, proporcionalmente o afastava do panteão, proporcionalmente o afastava daquilo que desagradava a Deus, proporcionalmente o afastava do pecado, o afastava daquilo que era uma barreira para que o seu filho fosse curado. Cada quilômetro que ele percorria e que o aproximava de Deus, de Jesus, o distanciava da idolatria, do panteão, dos deuses falsos. Ouça o que eu vou dizer, igreja: o termômetro da nossa intimidade com Deus passa diretamente pelo quão distante nós estamos daquilo que desagrada a Deus. Quem está entendendo? Vou repetir: o termômetro que mede a nossa intimidade com Deus passa pelo quão distante nós estamos daquilo que desagrada a Deus. Ontem eu vi no Instagram, carnaval, trio elétrico, uma mulher no carnaval parou a música e cantou: vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Meus irmãos, se Jesus viesse verdadeiramente, deixa para lá, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Irmãos, as pessoas hoje não querem abrir mão de nada para servir a Deus, não querem abrir mão de nada para seguir a Deus, mas estão cantando Maranata, ora vem Senhor Jesus. Isso não é evangelho. Imagina um Deus, cria um Deus. Jesus diz: aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Um ambiente de prostituição, um ambiente de adultério, um ambiente onde pecado acontece, um ambiente onde músicas que estimulam tudo aquilo que desagrada a Deus, tudo está acontecendo naquele lugar.
Ouça o que eu vou te dizer, o que mede a nossa intimidade com Deus é o quão distante nós estamos buscando estar do pecado, daquilo que desagrada ao Senhor. Quem está entendendo? Este homem, cada quilômetro que ele percorria, que o aproximava de Jesus, o afastava do pecado, o afastava da idolatria, o afastava daquilo que desagradava ao Senhor. E ele clama a Jesus para que descesse com ele até a sua casa. Versículo 48, olha a resposta de Jesus: se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. Ouça, este homem faz um pedido particular: vem para minha casa e cura meu filho. Jesus responde no plural, no coletivo: se vocês não virem sinais e prodígios, de maneira nenhuma vocês irão crer. Jesus aqui está denunciando uma fé superficial. Ele está denunciando uma fé imatura que estava em voga naqueles dias, que estava em voga naquela cultura. O que Jesus está nos ensinando é o seguinte: a nossa fé não pode estar alicerçada em sinais e em milagres. A nossa fé tem que estar alicerçada nele, na palavra dele. Quantos podem dizer amém? Jesus cura o meu filho. Jesus fala: se você não vê um sinal, um prodígio, um milagre, de maneira nenhuma você vai crer. Ele está falando crer nele. Jesus está ensinando: a nossa fé não pode estar alicerçada em sinais, em milagres. Por quê, pastor? Porque muitos virão nesses dias fazendo milagres, sinais, prodígios, mas a palavra do Senhor diz que irão operar pelo poder de Satanás. Segunda Tessalonicenses capítulo 2 verso 9 diz que o anticristo virá e ele fará sinais e maravilhas, sinais e prodígios, mas ele vai atuar pelo poder de Satanás. Ou seja, a nossa fé não pode estar alicerçada em sinais e em milagres, mas sim na palavra de Deus. Aleluia! Antes deste homem receber um milagre, Jesus precisou amadurecer a fé dele, lapidar a fé dele, ensinar algo a este homem que iria agregar a sua fé. Mateus capítulo 7 fala de homens que tinham ministério: Senhor, em teu nome profetizamos, expulsamos demônios, fizemos milagres, mas Jesus os expulsou de perto de si. Sai, porque eu não conheço vocês. Por que Jesus falou isso com esses homens? Porque eles não eram nascidos de novo. Irmãos, nós estamos vivendo em um tempo que nós precisamos estar alicerçados na autoridade da palavra de Deus, na autoridade da palavra que sai da boca de Deus. A nossa fé não pode estar alicerçada em sinais, milagres e prodígios, tem que estar alicerçada na verdade imutável do Senhor. Quantos podem dizer glória a Deus? Jesus então ele trabalha na fé desse homem, dizendo que a fé dele não poderia estar alicerçada em sinais. Versículo 49, esse homem diz o seguinte: e o oficial pediu mais uma vez: Senhor, venha antes que o meu filho morra. Ele insiste para que Jesus fosse com ele até a sua casa. Vamos lembrar que esse homem abriu mão de muita coisa para estar na presença de Jesus. Ele abriu mão do panteão, ele abriu mão da idolatria, ele abriu mão de falsos deuses, ele abriu mão da sua posição como oficial do rei. Ele colocou tudo a perder para ir até Jesus. E esse homem ele insiste no milagre. Interessante. Por que Jesus não atendeu prontamente ao pedido desse homem? Esse homem faz um pedido, Jesus dá uma outra resposta, porque muitas vezes isso acontece, né? Você pede algo e Deus responde diferente daquilo que você está pedindo, porque está querendo trabalhar no seu coração algo que você ainda não discerniu. Só que ele insiste. Ouça, o fato da gente abrir mão de muita coisa para seguir a Jesus, não nos dá o direito de fazer de Jesus o nosso escravo. Ele faz do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, no tempo que Ele quer.
Amém? Porque tem gente que é assim, né? Não, Senhor, se tem um crédito contigo, quem tem crédito com Jesus, gente? Quem aqui tem crédito com Jesus? Somos salvos pela graça, somos abençoados pela graça, tudo que acontece na nossa vida é pela graça. Às vezes a gente acha que, porque eu abri mão do pecado, porque eu renunciei a um relacionamento que me afastava de Deus, porque eu abri mão desse trabalho. Às vezes a gente acha que isso nos dá autoridade para chegar diante de Jesus e exigir que Ele faça as coisas do jeito que a gente quer. Esse homem clama a Jesus: Jesus, cura o meu filho. Jesus dá uma resposta totalmente diferente. Por quê? Ele faz do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, no tempo que Ele quer. Nós não podemos achar que o Senhor está a nós, disponível a nós como servo, como escravo. Somos nós que somos escravos dele. Quantos pode dizer amém? Por isso que Paulo vai dizer, todas as cartas que Paulo escreve, ele começa: Paulo, servo de Deus. Ele não se apresenta nem como apóstolo, ele fala: Paulo, servo de Deus. Era um servo por amor, um escravo por amor. Você sabe que no Antigo Testamento existe essa analogia: um escravo servia ao seu senhor por 6 anos, depois de 6 anos ele era liberado. Mas se ele quisesse continuar, se ele tivesse se agradado do proceder daquele senhor, e ele quisesse continuar servindo aquele senhor, a partir do 7º ano, era furada a orelha dele, e ele se tornava um escravo de amor. Nós somos servos do Senhor por amor. Nós somos servos do Senhor porque nós queremos a face dele, queremos a glória dele. A gente poderia estar em qualquer outro lugar, a gente poderia estar no carnaval agora, atrás do trio elétrico, mas nós decidimos ser uns servos de amor do Senhor. Pode aplaudir o Senhor com alegria. Diga: Jesus é o Senhor. Diga: Ele é o Senhor. E aí Jesus, Ele ensina algo poderoso para esse homem. Esse homem clama: Jesus, vem até minha casa, desce comigo, porque o meu filho está morrendo. Ele cria que a cura só poderia acontecer se Jesus estivesse fisicamente na casa dele. O que é que Jesus disse? Vai, porque a tua filha irá viver. Jesus liberou uma palavra. Ele libera uma palavra. Sabe o que aconteceu? Ele não foi fisicamente, mas a palavra foi na frente e curou o filho daquele oficial do rei. Porque Jesus, meus irmãos, Ele é o Senhor do espaço, Ele é o Senhor do tempo, e aqui Ele revela que Ele também é o Senhor do espaço. A distância, o espaço não pode ser uma barreira para que a palavra de Deus atue. Ele libera uma palavra. É muito parecido com o milagre que aconteceu na vida do servo, do centurião de Cafarnaum. Jesus libera uma palavra. Deixa eu fazer essa dinâmica. Vem cá, pastor Jonathan, é você o escolhido hoje, vem cá. Que agora eu estou fazendo dinâmica nas mensagens, tá, gente? Vem cá, pastor Jonathan. Você quer ser Jesus ou você quer ser o oficial do rei? Você vai ser o oficial do rei. Amém? Fica ali, oficial do rei. Sou Jesus. Estou voando, hein? Sou Jesus. Misericórdia. O oficial do rei clama para Jesus: Jesus, vem até minha casa. Aí Jesus fala bem assim: vai, que a sua filha vai viver. Pode ir. Ele vai. Espera aí, oficial do rei. Ele vai. Jesus fica fisicamente, mas ele libera uma palavra, e a palavra vai junto. Só que chega uma hora, irmãos, que a palavra passa ele. A palavra passou o oficial do rei. Chegou primeiro na casa do oficial do rei e curou o filho. Porque esse homem, ele creu na palavra de Jesus. Obrigado, pastor Jonathan. Ele creu na palavra de Jesus. Quando você crê na palavra de Jesus, a palavra vai na frente.
Deixa eu profetizar sobre a sua vida hoje. Você está aqui hoje, se você crê nessa palavra, a palavra está entrando na sua casa, a palavra está entrando no seu trabalho, a palavra está entrando em lugares que você não pode entrar. Então somente creia, a palavra está indo na frente. Jesus, Ele está aqui, mas Ele está indo através da palavra dEle na sua casa, em nome de Jesus. Amém? A palavra passou o oficial do rei e chegou o primeiro. O que aconteceu? Quando o oficial foi embora, os seus servos estavam voltando para dar notícia de que o menino havia sido curado. E ele pergunta: em que hora aconteceu? E o milagre aconteceu exatamente na mesma hora que Jesus disse: vai, o teu filho vai viver. A autoridade da palavra de Jesus. Sabe por que esse milagre aconteceu? Porque este homem confiou na autoridade da palavra de Jesus. Ele creu. Se Jesus declarou, se Jesus disse, vai acontecer. Eu posso confiar. Ele volta 30 quilômetros, caminho de volta, 30 quilômetros, crendo que o milagre já havia acontecido. A autoridade da palavra de Deus. Jesus estava ensinando para esse homem o seguinte: não alicerce sua fé em sinais, não alicerce sua fé em prodígios, não alicerce a sua fé em milagres, alicerce a sua fé em mim, na minha palavra. É a minha palavra que cura, que transforma e que liberta. Quantos podem dizer glória a Deus? Agora ouça, meus irmãos, existe uma relação entre a fé e o partir, porque quando esse homem recebe a palavra de Jesus, o texto diz: e este homem partiu para Cafarnaum. Existe uma relação direta entre você crer e você partir. Quem crê, quem tem fé, parte, não para, avança, não desanima, não fica desmotivado, não para nas circunstâncias contrárias. Quem tem fé, parte. Irmãos, em nome de Jesus, 2024 você vai partir, 2024 você vai se movimentar, 2024 você vai fluir na unção do Espírito Santo, porque a palavra de Deus está no seu coração. Você não vai parar, você não vai desanimar, em nome de Jesus. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus. 2024 você vai caminhar. Este homem recebe a palavra, ele crê e ele partiu para a sua casa. Quantos creem na autoridade da palavra de Jesus? Diga amém. É tudo que nós precisamos, irmãos, para que a nossa casa seja abençoada, para que o nosso casamento seja abençoado, para que os nossos filhos sejam abençoados, para que a nossa vida seja abençoada. É tudo que nós precisamos para viver os milagres que o Senhor tem para nossas vidas. Quantos podem dizer glória a Deus? Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, te louvamos nessa manhã. Bendizemos o teu santo nome. Nós cremos, ó Pai, que a sua palavra, quando é semeada, ela jamais volta vazia. Pelo contrário, ela produz o resultado a qual se destina. Por essa razão, crendo na verdade da tua palavra, nós pedimos ao Senhor que a sua palavra vá e produza o resultado a qual ela se propõe. Nós, ó Pai, cremos que a sua palavra produz fruto a 100 por 1. A sua palavra, ela é viva e eficaz. Ela discerne as vontades do nosso coração. A sua palavra alinha a nossa vida. A sua palavra nos movimenta. A sua palavra nos ajusta. A tua palavra, Senhor, nos dá direção. Quem sabe, Senhor, eu estou pregando para pessoas aqui nessa manhã que precisam ajustar a direção da sua adoração, a direção da sua vida, assim como o oficial do rei, que teve que ajustar a sua direção, apontar a sua vida para Jesus, para receber o milagre. Quem sabe eu estou falando com pessoas aqui hoje, que estão olhando para as circunstâncias contrárias, que estão olhando para o pecado, que estão olhando para aquilo que o mundo pode oferecer, que estão se relacionando com filosofias mundanas, quando na verdade
A sua palavra é suficiente. A verdade do Senhor é suficiente para nós. Que seja uma manhã de ajuste de rota. Que possamos, ó Pai, direcionar, canalizar nossa vida para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Abrimos mão, Senhor, dos panteões da vida. Abrimos mão, Senhor, do lugar de idolatria, de falsas expectativas. Abrimos mão, Senhor, nessa manhã, de tudo aquilo que não está alicerçado na Tua palavra, na Tua verdade. Nós mudamos, ó Pai, hoje, nessa manhã, a nossa direção, e caminhamos rumo à Sua glória, rumo à Sua presença, assim como esse oficial do Rei. Em nome de Jesus, ser propício a nós, ó Pai, que somos carentes da Tua glória. Ser propício a nós essa manhã, que somos carentes, ó Pai, da Tua graça. Ser propício a nós que somos pecadores e reconhecemos que dependemos de Ti. Que a Sua palavra, Senhor, seja suficiente em nosso coração. Que a autoridade da Sua palavra seja o nosso lugar seguro. Que a autoridade da Sua palavra seja o nosso lugar de refrigério e de confiança. Em nome de Jesus. Levante suas mãos aos céus e adore ao teu Deus. Levante suas mãos aos céus e adore ao Rei dos Reis. Levante suas mãos aos céus, igreja, e adore aquele que é digno de honra, de glória e de louvor. Em nome de Jesus.